É legal, né? Eu acho que o nosso bate-papo de hoje vai ser bem interessante para falar Tomara. sobre comunicação, né, Márcia? Pois é, comunicação, que a gente tem a sensação que todo mundo entende de comunicação, né? Aliás, as redes sociais, a internet, ultimamente, eu acho que todo mundo entende. Na verdade, eu acho que não é uma sensação, não, Camila. Eu acho que Aham. todo mundo entende, sim, de comunicação, sabe? As pessoas se comunicam o tempo todo, né? Eu costumo dizer, e que não é uma coisa minha, aqui de vários estudos, que o que nos torna humanos, na verdade, é a nossa capacidade de comunicação. É isso que nos confere essa identidade de humanos, né, de seres humanos, assim. Não é a Exato. linguagem, porque os bichos têm linguagem também, né? Eles têm a linguagem deles, mas nós temos um tipo de comunicação, é a comunicação que nos diferencia, né? Eu Exato. acredito nisso. E eu estava aqui, antes de tu chegar, estava já te apresentando um pouco, né? Aqui da Marcelene, que ela é jornalista, que ela já foi Sim. repórter, que ela já foi redatora, que ela é uma amante aí da arte de escrever e se comunicar, né, Márcia? Se quiser se apresentar, então, para o pessoal, antes da gente entrar no bate-papo. Tá, então, você já falou bem, eu sou jornalista, né, já formada há quase 30, não, acho que tem 25 anos de jornalismo, mas já trabalhava antes com rádio, e já fiz, assim, de tudo um pouco na comunicação, né, eu já fui repórter, eu trabalhei na CBN, eu fui repórter da CBN em Vitória, eu trabalhei em jornal, eu trabalhei com assessoria de imprensa, fui professora universitária durante 15 anos, e nesses últimos 2 anos eu estou empreendendo, trabalhando com projetos de comunicação, com produção de material didático. Atualmente eu sou professora conteudista da Saga Editora, que é uma empresa de Porto Alegre que produz material didático para o Brasil todo, e hoje até liberei um módulo, eu falei assim, eu fico bem feliz, cada módulo que libero, porque é Ai, que bom. trabalhoso, mas é bom também, sabe? Ainda continuo com essa pegada da professora ainda. Que E legal. eu fiz mestrado em educação, fiz mestrado em educação também aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu sou capixaba e moro aqui há 5 anos, e acredito que seja um bom começo, né? Com certeza, nossa, é uma história aí, né, de vida. Mas vamos lá, assim, eu queria compartilhar com vocês primeiro o que me motivou a trazer esse tema e a chamar a Marcelene para esse bate-papo, né? Recentemente eu participei de uma auditoria externa e nessa auditoria externa o auditor trouxe uma questão muito forte em cima da comunicação. A comunicação, ela é um item normativo ISO 9001. Então, dentro ali da auditoria, o auditor começou a fazer algumas perguntas sobre esse requisito e a gente começou a responder e trazer as evidências de como a organização pratica aquela comunicação. Ao mesmo tempo, naquele momento me veio um ponto de atenção, sabe? Eu pensei, poxa, será que não existem outras possibilidades, maiores recursos e melhores recursos para trabalhar a comunicação dentro da empresa? Né? E aí, como eu já conheço a Marcelene, a gente participa aqui de núcleos, né, aqui da região de empreendedorismo, pensei, não, vou chamar ela para a gente fazer um bate-papo para falar sobre essa comunicação interna, né, Márcia? Que a gente vê que é tão rasa, muitas vezes, dentro das empresas, né? Na verdade, Camila, o que acontece, né? A comunicação interna, ela se confunde um pouco nas empresas, e talvez seja isso que tenha pegado lá quando você fez a sua auditoria, e que isso acontece, é que se confunde um pouco com a comunicação administrativa, né? Nós temos dentro da comunicação organizacional, ou seja, da comunicação nas organizacionais, 4 tipos que a gente pode chamar, né? Nós temos a comunicação institucional, que é aquela comunicação que trabalha a imagem, o porquê a empresa existe, de que maneira ela comunica isso para os diferentes públicos dela, para o público externo e para o público interno também. Nós temos a comunicação interna, que é um desses tipos da comunicação. Temos a comunicação mercadológica, que trabalha o produto, que trabalha o mercado, que trabalha as questões do consumidor, tendências, enfim. E temos a comunicação administrativa, que é essa que cuida dos procedimentos administrativos. Então, a comunicação administrativa, muito provavelmente nessa empresa, talvez, que fez você perceber isso, é que ela, sim, ela comunica para os funcionários dela o que é isso, o que vai fazer, quais as características que tem que ter o produto para ele se enquadrar dentro dessa auditoria, enfim, né, dentro desse processo. Isso é comunicação institucional e não comunicação interna.
Porque o que acontece em relação à comunicação interna? É quando você cria canais de comunicação com seus públicos internos. E esses canais, eles vão trabalhar não só as informações administrativas, tipo horário de entrada, horário de saída, isso também é trabalhado com a comunicação interna, mas é o modo de comunicar que é diferente. É diferente uma circular do RH informando que a partir da próxima semana as pessoas não terão mais 2 horas de almoço, mas apenas 1 hora, porque isso foi negociado com o sindicato, enfim, é um comunicado. Mas como transformar isso em algo que seja significativo para o público interno? Aí entra a comunicação interna, né? Porque isso tem que ser significativo, porque imagina, diminuir 1 hora do nosso almoço, a comunicação administrativa fez o papel dela, informou, comunicou, mas como que esse público vai transformar isso em algo significativo, e vai entender o porquê disso, e vai aderir a isso sem reclamar, sem criar todos, né, os conflitos que começam a surgir. Exatamente, e na hora eu pensei o seguinte, poxa, é um requisito normativo que a gente aplica dentro de uma certificação, mas esse item e esse bate-papo, ele tem tudo a ver com qualquer empresa, né? Independente Sim. do tamanho e do porte dela, né? Sim. Só para a gente relacionar o item que eu trouxe, né, de ISO 9001, é o item 7.4, que é de comunicação. Que ele questiona e ele fala que toda empresa ela tem que determinar formas e meios sobre o que eu vou comunicar, sobre quando eu vou comunicar, com quem eu vou comunicar, como eu vou comunicar e quem comunica. É uma coisa tão simples, aparentemente, aparentemente, né? Acaba passando despercebido pelas empresas. E então, quando eu comecei a perceber que o principal objetivo assim, da comunicação interna é justamente alinhar as informações entre a organização e os colaboradores, eu pensei, poxa, olha que interessante se a organização começar a prestar um pouquinho mais de atenção nisso, né? Entender a comunicação como um processo, né, Márcia? Essa coisa do processo, Camila, eu chamo bastante atenção para isso. Acho até que a gente já conversou sobre isso, não é? Porque é muito comum você entender a comunicação como uma ferramenta. Qual é a diferença? A ferramenta reúne um grupinho lá e diz, nós precisamos nos comunicar melhor com o nosso público. O que a gente vai fazer? Vamos criar um jornal interno, vamos criar um jornal mural, vamos fazer uma página na internet, no Facebook, enfim. Você tem várias ferramentas, vamos fazer um vídeo institucional para colocar no refeitório na hora do almoço. Só que a comunicação interna, ela tem que ser revista, ela tem que ser pensada e ela tem que ser vista como algo que se transforma e que não depende só da administração, não depende só da empresa. Exato. Diferente da comunicação institucional, por exemplo, é claro que a comunicação institucional ela tem que reverberar no público, ela tem que trazer um retorno, senão ela também não faz sentido. Mas você que chama uma equipe, você trabalha a marca, você tem uma agência de publicidade, você tem uma estratégia de marketing, e você lança, digamos, uma peça publicitária para trabalhar a imagem da empresa. Ok, isso a empresa decidiu, né? E ela já fez um estudo para saber como isso vai. Ela tem uma intenção com ela, e a intenção dela é persuadir aquele público a aderir a esse princípio. Por exemplo, uma empresa que quer ser conhecida como referência na área ambiental, ela quer persuadir. No caso da comunicação interna, você não tem muito esse elemento da persuasão. Você tem que ter o elemento muito mais da cooperação. Exato. Então, muda o modo de fazer comunicação quando você sai da persuasão, que é muito o marketing da publicidade, e você vem para os públicos internos, que é a cooperação. O que você precisa do público interno é que ele se engaje, é que ele coopere, é que ele se sinta parte. E aí você tem que trabalhar esse processo de modo que aquele comunicado, que é totalmente indigesto, que vai tirar 1 hora do seu almoço, ele soe para aquele grupo de pessoas ali como algo bom, algo que deve ser adotado. E aí entra todo um trabalho que tem que ser feito, que é contínuo, você estabelecer formas de dar voz para essas pessoas, né? Para que elas se sintam parte disso. Exato, e no momento que a gente começa a falar sobre comunicação, tudo que a gente faz dentro da empresa, todas as atividades que nós exercemos e todas as pessoas que fazem parte dela, tudo depende da comunicação, né? Da forma como a gente trabalha, de como a gente passa. Então, sim, os procedimentos, instruções de trabalho são parte da comunicação, mas uma frase que tu me disse nos bastidores é que geralmente esses procedimentos se esgotam ali,
né? E tem tantos recursos para continuar mantendo e fazendo com que aquele colaborador consiga compreender e levar adiante esse trabalho, e que muitas vezes a gente sabe que, infelizmente, ainda existe a direção, o papel da direção que não está tão engajada nesse papel, né, de fazer essa comunicação andar de fluir de forma mais agradável, mais digestiva, como estava falando antes, né? Mais eficaz. Exato. Isso aí é que entra o processo, né, Camila? É muito comum, isso já aconteceu comigo, de uma empresa me chamar, nós estamos com os funcionários, eles não se empolgam, eles são desanimados, eles não dão bola, tem uma equipe de vendas, eles tratam o cliente mal e o cliente reclama e tal, enfim, é um problema. Só que quando a gente vai analisar o que estava acontecendo naquela empresa, o problema, aquilo ali era a ponta. Aquilo era o que aparecia dentro do processo de comunicação da empresa, o que aparecia era o mau humor dos funcionários. Na hora de lidar com o cliente, na relação entre eles, era sempre uma grosseria. E aí, um dia ou dois dentro da empresa que eu passei, eu percebi que o gestor, que era uma empresa familiar, o gestor era uma pessoa extremamente grosseira, do tipo que ele não se enturmava com as pessoas. Então, ele tinha um estilo que ele transmitia isso para os seus funcionários. Como ele era, e ele não acreditava que precisava fazer alguma coisa. E foi muito difícil dizer isso para ele. Olha, os liderados imitam o líder. Né? Então, a gente tem uma ideia de que a comunicação, ela é um processo, mas ela tem que estar na base da empresa. A empresa tem que acreditar que a comunicação é importante para que ela realmente surta o efeito, porque senão é aquilo que eu falei para você nos bastidores, que eu nem me lembrava, mas que é isso mesmo, a comunicação ela não se esgota quando você faz um projeto. Então vamos fazer um projeto. E ele se esgota nele mesmo, ele não tem continuidade, ele não produz significados naquele público. Essa comunicação ela vai surtir efeito por um tempo e depois não vai ter mais, porque é preciso alimentar. É preciso uma alimentação constante. Hoje, você pode ter necessidade de fazer com que os funcionários se sintam mais motivados, devido à pandemia, devido a toda a situação. Mas daqui a 2 meses, quando acabar a pandemia, você vai ter outras demandas, e você vai ter que mudar as estratégias. Então, a melhor forma de fazer isso é você ter canais de comunicação mais horizontais nas empresas, e não deixar tudo a cargo do RH, com os memorandos, com as circulares, com as resoluções. Tudo isso é muito frio, né? São documentos e a comunicação não pode ser fria. Exatamente. Então, eu acho que é um meio, né? Os procedimentos, o processo como um todo, porém, a gente tem que ter em mente o engajamento da direção, da liderança como um todo, para que isso de fato aconteça, né? No momento que a gente não tem como se deu esse exemplo aí agora, dessa pessoa, né, desse diretor que não tinha esse princípio, né, de fazer uma boa comunicação, de ver a importância disso, isso acaba, com certeza, impactando na cultura da organização, né, que não tem uma cultura comunicativa. E aí eu me lembro que tu me comentou, assim, a importância e como a comunicação está relacionada com a cultura da organização, né? Pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Sim, é porque o que é a cultura da organização? Né? Diferente da comunicação, a comunicação você consegue planejar. A comunicação você planeja, você coloca no papel, você institui metas, então você divide em cada um desses temas ou desses itens da comunicação, o que você vai fazer, o que está mais adequado, você pode ter tudo isso. Você pode trabalhar isso mesmo numa empresa pequena, mas a cultura organizacional, você não consegue fazer um planejamento. Você não senta com seus diretores, ou mesmo que seja uma empresa familiar, você e mais o seu funcionário ali, olha, nós vamos planejar. Eu quero que a cultura da minha organização seja uma cultura de generosidade. Você não planeja isso. Isso vai se instituir a partir do momento em que as pessoas começarem a identificar esta empresa como uma empresa generosa e elas incorporarem isso no repertório delas. Então, uma empresa, por exemplo, que trabalha bem os conflitos, né? Eu estava até lendo ontem um texto da Marlene Marchiori, que é uma bambambam da comunicação organizacional no país, é uma referência e tal, e ela diz o seguinte, que você às vezes quer empurrar as coisas de cima para baixo,
E cultura organizacional não se constrói de cima para baixo, ela se constrói no chão da fábrica, ela se constrói ali no cafezinho, ela se constrói na hora que as pessoas estão indo embora para o ponto de ônibus. A cultura organizacional é aquilo que faz com que a organização apareça de alguma maneira. Então, não basta você, por exemplo, olha, nós temos lá, aquela coisa da missão é muito legal. Acho que caiu. O telefone caiu. Ele sai do suporte. Não, mas está aqui. Já botei no lugar de novo. Espera aí só um pouquinho. Ainda bem que essas lives do Instagram acontecem isso de vez em quando, né? Sim, todo mundo acostuma a né? De vez em quando acontece. Então, eu estava falando, chega a Graça está rindo, Graciela Antunes, minha sócia na Kairos, está rindo de mim. Ela sempre ri, porque eu sempre apronto alguma, em todas as lives que eu faço. Mas, enfim, então, uma empresa, ela tem lá como missão ser reconhecida no mercado como a melhor empresa para se trabalhar, por exemplo. Isso é muito comum, sai às vezes a revista Exame, vive fazendo 100 melhores empresas para se trabalhar. E aí, ela cria isso como uma missão. Só que isso só vai se transformar numa cultura nessa organização se, de fato, as pessoas que trabalharem lá dentro disserem esta empresa é a melhor empresa para trabalhar. E isso vai ser conseguido com um processo. E a comunicação faz parte disso. Né? Existem empresas que vão fazer uma reunião para tomar uma decisão e todos participam, inclusive o pessoal dos serviços gerais. A mulher que serve o cafezinho é chamada para participar de uma reunião e para emitir a sua opinião sobre, olha, nós vamos lançar esse produto. O que a senhora acha? Ela que serve o cafezinho. E que isso faz o quê? Isso faz com que você transforme, isso cria uma cultura de organização. Cultura de quê? De que todos são importantes, independente do cargo que exerça. Então, pode estar escrito lá naquele muralzinho bonito lá, todos, né, nós prezamos pela igualdade, pela não discriminação. Mas se esta pessoa que trabalha no cafezinho não sentir que ela é tão respeitada e valorizada como gerente, essa cultura não se institui. Não é? Porque é um processo que tem que ser trabalhado caso a caso. E cada empresa vai ter o seu modo de trabalhar, não existe também uma fórmula, né, Camila? Existem, sim, procedimentos que a gente segue, questões teóricas, porque senão seria, né, existe sim, mas não existe uma fórmula. Para te estabelecer, então, a comunicação interna, você tem que ouvir muito o colaborador, né? Ouvir as pessoas para ver a melhor estratégia que tu vai ter para lidar no dia a dia de trabalho. E pensando nisso, assim, a gente sabe que dentro das empresas existe muito aquela rádio corredor, né? Que muitas vezes causam certos ruídos dentro da organização. Porque a rádio peão. Exatamente. Tem informações que são importantes e que acabam indo para os demais colaboradores de uma forma errada. E como diminuir, na tua visão, Marcelene, como diminuir um pouco essa rádio corredor, né? Esses ruídos dentro da comunicação, da direção, da liderança com os colaboradores? Olha, Camila, tem a gente ainda vive dentro das organizações. As pequenas não pense que nas pequenas é mais fácil, não, porque não é. Eu acho que não tem uma facilidade, porque tem empresas grandes. Nós fizemos uma live da Kairos, a Kairos 10.5, não sei se você acompanhou, e nós conversamos com a Carla, esqueci o sobrenome dela agora, mas enfim, a Carla que veio falar para a gente, ela trabalha na ArcelorMittal, que é uma grande empresa no Espírito Santo, e ela trabalha há 14 anos lá, e lá eles conseguem ter um processo que os funcionários defendem a empresa, é impressionante, é uma das empresas que mais polui, né? Ela trabalha com aço, com mineração, e eu morei no Espírito Santo e eu sei como é viver lá e como é o ar lá e como já tivemos vários problemas com a empresa. Carla Brunoro, a Graça está me lembrando, tinha me esquecido o sobrenome dela por um momento. Carla Brunoro. E, ao mesmo tempo, a Carla disse que quando sai uma matéria negativa da empresa, imagina uma empresa com 10 mil funcionários, sai uma matéria negativa, os funcionários ficam bravos com isso, porque eles acreditam realmente que aquela empresa é uma empresa que faz o seu trabalho com muita responsabilidade, com compromisso, eles se sentem valorizados. Então, é possível numa grande empresa e numa pequena empresa trazer esses processos. O que eu diria que é preciso fazer? É preciso treinar lideranças.
Na maioria das vezes, eu posso dizer isso com certeza, porque já vi vários casos, já estudei vários casos. Na maioria das vezes, a liderança é responsável. Se a empresa é pequena, você tem um dono da empresa que é responsável por aquela equipe pequena. Se você tem uma empresa grande, você tem setorizado vários líderes que vão administrar grupos pequenos. Aqui em Gravataí, meu filho trabalha na GM, é assim. Então, tem o líder dele que é responsável por aquele grupo, daquele turno. Tem outro, então, eles se remetem todos ao líder, que se remete a um gerente superior, é outro, é outro, é outro. Enfim, você cria um canal de comunicação que você permite até o mais baixo extrato ali na hierarquia, não baixo no sentido de valorização da pessoa, que ela tenha como se comunicar, que ela tenha como dizer, olha, nós temos um problema, você quer ver, numa empresa que tinha um horário de ônibus, e os funcionários, aqui de Gravataí, os funcionários saíam 3 horas da tarde, e o ônibus saía 3h10. Só que o pessoal que trabalhava próximo do ponto, chegava, e o pessoal que trabalhava mais distante, se atrasava, e aí não perdia o ônibus, era só daí a 1 hora. O que isso permitiu? Eles conversavam, eles tinham essa liberdade de conversar com o líder, e o líder passou para a gerência, e em 1 mês eles resolveram isso e atrasaram em 10 minutos o horário do ônibus. Então você vê que algo que poderia se transformar num conflito, que poderia se transformar num grande problema, acaba se transformando, se resolvendo muito facilmente, porque você tem esse canal de comunicação. Então eu acredito firmemente que a capacitação das lideranças para a comunicação é fundamental se você quer estabelecer uma cultura de comunicação, uma cultura de generosidade, uma cultura mais afetuosa dentro das empresas, não é? E Márcia, eu estava pensando também a respeito da forma de comunicar, né? Eu me lembro, esses dias eu estava me lembrando, na primeira experiência profissional, eu trabalhei numa multinacional e eu tinha 16 anos. Meu primeiro dia de trabalho eu cheguei na empresa, depois de ter passado pela integração, enfim, né? Meu primeiro dia no setor de trabalho, me botaram numa mesa com uma pasta Z desse tamanho, cheia de procedimentos. Procedimentos com nomenclaturas, com termos técnicos, super difícil. E eu, com 16 anos, totalmente inexperiente, não entendia nada. Então, pensei assim, aquilo ali, agora refletindo, né, sobre o nosso bate-papo e tal, pensei, poxa, a forma de passar aquelas atividades que eu teria que fazer no setor, será que aquela lá era a melhor forma? Me largar numa mesa sozinha com uma pasta Z com 30 procedimentos, né? E a comunicação tem muito disso, né? De eu ver como o meu colaborador inclusive, assim, a instrução que ele tem e tudo mais, para eu poder ver a melhor forma de me comunicar com ele e passar as instruções da empresa, enfim, né, aquele manual do colaborador, e também ter esse cuidado, né, Marcilene? Pois é, esse manual, até há pouco tempo, acho que tem uns 2 meses, eu produzi um capítulo de um livro de comunicação organizacional, desse material que eu produzo, e que falava justamente sobre produção de manuais. Aí vários tipos de manuais, e um desses manuais era os manuais de procedimentos nas empresas, manuais de boas-vindas, de procedimentos e tal. E aí, várias coisas são levantadas em relação a isso, né? O manual, ele sim é importante porque ele sistematiza e ele é um arquivo. Só que as empresas hoje, elas estão muito preocupadas em estar nas redes sociais, elas estão muito preocupadas em estar ali participando, e eu acho isso legítimo, porque o marketing digital é uma realidade e é importante, e enfim, não é uma questão de não ser. Mas, e aí, ao mesmo tempo, essas mesmas empresas, quando chega um funcionário novo, ela entrega um manual para ele. Manual, 30 páginas, 40 páginas, tem tudo ali. E na maioria das vezes, isso é fato, na maioria das vezes, esses manuais são reproduções dos regimentos internos da empresa. Que é pior ainda. E regimento interno é que nem edital. Eu estou agora elaborando um curso um curso de elaboração de projetos culturais, e uma das constatações, eu fui revisora agora de projetos no último edital da prefeitura, consultora DOC, eu não sou servidora, e aí uma das coisas que a gente olha, a gente bate o olho no projeto e a gente olha assim, gente, essa pessoa não leu o edital, porque se ela tivesse lido o edital dá a resposta. É a mesma coisa, mas o edital é chato de ler, é um negócio complicado. A mesma coisa os regimentos,
sabe? Os regimentos internos, você tem lá item 1, item 1.1, item 1.1.2, é um negócio de enlouquecer. E aí você tem tudo ali, você tem férias, tem como receber o 13º, você tem não sei o quê. Então, a chance do funcionário ler é pequena, e a chance de ele ler e lembrar de alguma coisa é menor ainda. Então, assim, a ideia é que haja alternativas para você também dizer o que a empresa é. Não precisa ser tudo de uma vez, né? Precisa ser um manual, você pode ter vários... Por exemplo, você pode instituir o café de boas-vindas e durante um dia na semana você ter um café em que aqueles novos colaboradores são convidados a tomar um café com a direção ou com o dono da empresa, que sejam 2, e ali vai se conversar, olha, aqui nós fazemos assim. Porque isso se relaciona também à cultura organizacional. Tem aquela coisa assim, não, isso está lá no regimento, mas aqui a gente não faz assim. Não tem isso, Camila? Aqui a gente não faz. Aqui a gente não faz assim. Isso é cultura organizacional. E por que aqui a gente faz assim? Porque é mais fácil a gente fazer assim, resolver do nosso jeito, instituir do nosso jeito, que ficar lendo aquele manual e aquele monte de regimento. Então, as redes sociais, por exemplo, podem ser usadas. Né? Existem formas de fazer vídeos, fazer algumas coisas que sejam divertidas, criar um quiz com os funcionários, enfim, milhões de coisas que podem ser feitas. Uma competição. Né? Oi? É usar mais a criatividade, né? A criatividade e lançar a mão de outras formas de fazer. Né? Hoje, as pessoas estão muito ligadas na tecnologia, então por que não usar a tecnologia para disseminar isso? Por que todo dia o funcionário não recebe ali uma mensagem no WhatsApp, no grupo ali da empresa, olha, uma mensagem que, em vez de ser uma mensagem positiva, de pense positivo, trabalha até morrer que você vai para o céu, não, ele recebe uma mensagem ali com alguma coisa relacionada à empresa, né? Ora, no dia tal, a nossa empresa completou 30 anos, e foi nesse dia que nós instituímos esse procedimento. Você sabe o que é isso? Então, enfim, são formas de comunicar realmente. E o público... Pode falar. Não, eu ia falar justamente isso. O é muito diverso também, né? É aquilo que você falou, não é um público único. Então, fazer o manual e entregar, você tem que considerar que tem pessoas que não leem, que não têm o hábito de leitura, tem outras pessoas que vão ler e não vão se interessar, ele vai ficar na gaveta. A verdade é que manuais de procedimentos são feitos para ficar na gaveta. Eles não são incorporados. Essa desmistificação que eu quero trazer, assim, né? Porque eu trabalho de uma forma muito mais prática dentro das empresas, justamente para trazer um pouco a leveza para esses procedimentos que até então eram considerados chatos, que ninguém quer ler, sabe? Então, vendo formas de passar essa informação, sem ser só, tá aqui os procedimentos que tem que ler. Né, trazer outras formas, fazer essas reuniões, tudo isso vai agregando e vai internalizando para aquela pessoa, né, aquilo que tem que ser feito. Então vai ficar muito mais fácil da pessoa perceber a sua atividade, entender o que ela pode, o que ela não deve fazer dentro da organização. E um ponto que eu queria te perguntar, assim, diante de tudo isso que a gente está conversando, acho que foi legal para a gente se situar dentro da comunicação, como é que ela se dá, mas assim, de uma maneira mais prática, pensando nisso, como que eu crio um planejamento de comunicação dentro da minha empresa? Eu não tenho, hoje eu só tenho procedimentos, só tenho instruções de trabalho, a minha empresa ainda não tem essa cultura, né, comunicativa, de conversar, de sentar com os colaboradores. Como começar isso, assim, e trabalhar um pouco desse planejamento? Bom, a primeira coisa a fazer eu digo que o primeiro passo do planejamento é a pessoa desejar o planejamento, ela entender a necessidade do planejamento. Ocorre muito disso na comunicação, que há uma dificuldade que as pessoas entendam a importância do planejamento. Então, elas fazem um planejamento estratégico muito bem feito e tal, mas elas não incorporam no planejamento estratégico a comunicação como parte de todo o processo, como parte do processo da empresa, produtivo, enfim. Então, o primeiro passo, ele começa com o diagnóstico. É a primeira coisa que alguém, um consultor externo ou um profissional de comunicação que seja contratado, que seja um funcionário da empresa, mas que ele tem que entender minimamente de comunicação, ele vai ter que primeiro observar o que existe na comunicação. Porque é bem mais fácil você partir do que já existe do que você simplesmente ignorar o que existe e trazer algo novo. Quando você ignora o que existe e traz algo novo,
você cria um ambiente muito hostil, porque as resistências são muito maiores. Quando você parte do que existe, você consegue envolver as pessoas que já estão fazendo de alguma maneira, porque não é verdadeiro 100% essa ideia de que não tem nada de comunicação na empresa. Sempre tem. Vai ter alguma coisa, vai ter. Nem que seja o chefe berrando na sala dele lá, me traz um café, isso é comunicação. Vai ter. Não existe empresa que exista sem comunicação. Quando ela faz um planejamento estratégico, ela lança mão de ferramentas de comunicação. Né? Quando ela faz uma apresentação, quando ela lança um produto, quando ela faz um marketing, é comunicação sempre. O que acontece é que não há nada sistematizado, não se pensa a comunicação como parte da estratégia da empresa. Então, o primeiro passo seria um diagnóstico. O que existe hoje de comunicação? E mapear mesmo. O que nós temos hoje? Nós temos um jornal mural, nós temos, a cada 15 dias o RH faz um boletim com tudo que aconteceu na empresa. Nós temos, tem gente que não encara isso como processo como comunicação, mas você divulga mensalmente os balanços, você divulga, né? Isso é comunicação, está dentro da comunicação administrativa. Então, você tem todo mês ali, faz uma live agora, né? Todo mês nós fazemos uma live para falar da empresa, isso é comunicação, mas isso está tudo solto, né? Não existe uma sistematização. Então, a primeira coisa é entender isso. A partir disso, é alinhar o que esse planejamento estratégico às ações de comunicação. Essas lives estão sendo feitas para atender qual objetivo? Dentro do planejamento estratégico. Né? Então, é alinhar isso. Ora, o Jornal Mural, ele atende a qual objetivo? Ele está ali, nossa, eu li esse Jornal Mural, tem mensagem no Jornal Mural ali, de um prêmio que ia ser dado pela empresa, que aconteceu em fevereiro, ele está lá no Jornal Mural ainda. Então, esse Jornal Mural não está funcionando. Qual é o objetivo dele? Alguém lê? Alguém presta atenção? Então, aí você precisa de dados para poder montar um planejamento. Então, você precisa, se não existem dados, levantar esses dados. No caso do Jornal Mural, quantas pessoas por semana olham aquele jornal? Quantas pessoas, de fato, leem? Como é que você mede a eficácia, a eficiência de um jornal desse? Então, é preciso saber o que se tem para, a partir daí, você começar a elaborar um plano e ver, dentro das possibilidades, quais são as ferramentas que vão atingir aos objetivos que você pensou lá no seu planejamento estratégico. Muito legal. E até essa questão que estava falando, já falou e eu me lembrei, já teve situações que eu passei realmente dentro da empresa, dentro da fábrica, passei por murais, assim, são murais justamente informativos e que estavam com informações totalmente desatualizadas, né? Então, se a empresa se não informa, não trabalha com essa transparência para os colaboradores, inclusive de mostrar muitas vezes os indicadores, trazer informações, muitas vezes agora até com essa questão da pandemia, de situações de risco que as empresas passaram, muitas delas se fecharam e não conversaram com os colaboradores, inclusive para deixar eles mais tranquilos diante do que está acontecendo, né? Então, tudo isso faz parte da comunicação, né? E que a gente vê que as empresas não estão tendo esse olhar tão amplo que a comunicação traz e os benefícios que ela pode trazer para nós, né, Marcos? É porque os benefícios, muitas vezes, eles não são tão mensuráveis, né, Camila? Eles são benefícios de médio prazo. Então, você começa um planejamento de comunicação, você começa um processo de comunicação hoje, você não consegue medir esse processo amanhã. É diferente de você fazer uma promoção. Hoje você lançou uma promoção, seja na internet, ou seja fisicamente na loja, e, por exemplo, final de mês, que sabe que tem dinheiro circulando, você coloca uma promoção ali e depois que acaba a promoção... Acho que deu uma trancadinha. Vendas do mês passado, com as vendas do mesmo dia no ano passado. Então, você tem dados ali. Com a comunicação, isso é impossível de fazer. Esse resultado... ele é gradativo e ele demora um tempo para aparecer de fato. Mas é possível medir, sim, nível de satisfação com o trabalho, melhores respostas produtivas dos funcionários, isso tudo é possível de conseguir com a comunicação. Com a comunicação digital, existem algumas coisas também que as pessoas não pensam, tem um site. E muitas vezes o site dessa pessoa está desenhado de tal maneira que ele não é otimizado. Então, as pessoas buscam no Google e ele não aparece.
As pessoas buscam, ele não tem na sua constituição e para os mecanismos de busca, ele não tem a palavra-chave adequada. Então, tudo isso faz parte de um planejamento de comunicação. E, às vezes, as empresas não têm dinheiro para fazer um grande, mas elas podem fazer pequenas ações. Por exemplo, otimizar um site para os buscadores é algo que está dentro de um processo de comunicação. Muitas vezes, ter um site não produz resultado algum. Quantas pessoas a mais visitaram o site visitaram a empresa, pediram um orçamento por meio do site? A pessoa não tem como medir porque simplesmente ela não vinculou aos mecanismos de busca, ela não usou palavras-chave, ou ela não linkou com analytics, com estratégias e com ferramentas que vão ser capazes de mensurar isso. E hoje, essa desculpa de que não tem dinheiro, ela é mais ou menos, porque tem muita coisa gratuita de ferramentas, né, que podem ser usadas. Claro, grandes empresas não, mas as empresas pequenas podem lançar mão de várias ferramentas que são gratuitas e que elas conseguem dar um impulso assim, na comunicação. Eu vejo, assim, diante das empresas que eu acompanho, e mesmo aquelas que eu não acompanho, mas tem muita gente que me liga para trocar uma ideia, a gente conversa, né, nos núcleos, assim, de empreendedores, enfim, que eles têm um certo receio em ouvir o colaborador. Porque eles já sabem pela rádio corredor o que está acontecendo, né? Aí eu já sei o que eu vou ouvir. E não fazem, e não querem fazer uma pesquisa de clima, não querem fazer uma pesquisa de satisfação, algo para justamente poder ouvir e trazer aquelas demandas e mensurar, né, Marcilene? Como tu mesma disseste, é possível mensurar essa comunicação interna. E talvez seja um pouquinho mais demorado, né? Porque não é tão tangível quanto números, mas é possível. Isso que você falou é interessante, porque geralmente os gestores, os líderes, eles veem o conflito ou as insatisfações como um problema. Só que, se você pegar uma perspectiva mais estratégica da comunicação, quando você tem um conflito e você tem uma reclamação e você tem uma insatisfação, isso significa que alguma coisa no processo não está indo bem, e é uma ótima oportunidade para você promover algum tipo de mudança. Para você ouvir, e não ouvir o quê? Porque, claro, se você vai ouvir só a reclamação. Mas é preciso ouvir de outra maneira. Porque você vai ouvir a reclamação e entender o motivo da reclamação. Isso é que importa. Porque a reclamação sempre vai ter. Você muda isso, na outra semana tem outra reclamação. Faz parte da cultura das empresas, das organizações, a reclamação. Isso é normal. Isso é normal, isso não pode ser visto como um problema, isso tem que ser visto como um indicativo. E às vezes são coisas muito bobas, tipo o bebedouro não esfria a água não gela. Às vezes são coisas tão mínimas, né, e que não necessariamente tem que se tornar um problema. Mas, e aí eu volto a afirmar isso. A questão da comunicação nas empresas está muito relacionada com a liderança. Exatamente. Eu estava pensando sobre isso, assim, e quando a gente tem uma estratégia de comunicação, acho que deu uma trancadinha. Vamos ver se a Márcia vai continuar. Bom, como eu estava falando, daqui a pouco ela volta ali. No momento que nós temos uma estratégia de comunicação, isso traz vários benefícios para a empresa, né? Um deles é justamente a melhora do clima organizacional. Né, o clima organizacional dentro de uma empresa, no momento que eu trabalho essa comunicação, o colaborador ele se sente mais parte da empresa. Agora a Márcia voltou, ela tinha trancado aqui, Márcia. Eu estou falando aqui sobre os benefícios, né, que a comunicação interna traz. Né? Uma delas é a melhora do clima organizacional, como a gente estava falando, onde se minimiza esses ruídos aí de fofocas, enfim, né, de inverdades, e traz, de fato, profissionais mais estimulados a trabalharem, a fazerem a sua parte, a ter esse espírito, né, de cooperação, de relacionamento interpessoal, que faz a diferença dentro de uma empresa, né, Márcia? Eu não sei em que ponto travou, mas eu estava falando sobre essa questão do conflito, não é? Que os líderes, muitas vezes, eles têm esse medo, esse receio. O conflito ele tem que ser visto como uma possibilidade de transformar, ele é um indicativo, ele é um sinal de que há alguma coisa errada, né? Seja o conflito entre gestão e funcionários, entre funcionários uns com os outros, entre departamentos, sempre ele vai ser um sinal de que alguma coisa tem que ser mudada. E aí eu volto a dizer, a liderança, educar as lideranças para que
elas possam não só ouvir, porque uma coisa é ouvir, eu posso ir lá ouvir a reclamação, entrar no ouvido e sair no outro, mas eu tenho que ouvir, não é só ouvir, eu tenho que ir além do que eu ouvi. O que eu ouvi deles, mas na verdade, por que eles estão dizendo isso? E aí você começa a investigar e você chega no problema, né? Porque às vezes a reclamação, ela já vem sendo passada, é como se fosse um telefone sem fio. Alguém nem passou por uma situação dentro da empresa, mas a reclamação está tão enraizada ali que ela já incorpora, e aí ela passa a reclamar também sem nunca ter visto sentido. Então, e outra coisa importante também que a comunicação interna faz, ela identificar as lideranças informais dentro da instituição. Isso é fundamental, porque tem pessoas que são líderes, elas vão ser líderes em qualquer situação, até sozinha ela é líder dela mesma. Então, dentro de uma empresa, as pessoas assumem. É aquela que cria as situações e que agrega pessoas. Então, ela é uma líder, só que ela não tem essa função. Então, esta é uma pessoa que tem que ser capturada pela empresa, não de maneira desonesta ou, né, de modo a prejudicar os outros, mas no sentido de que é possível fazer com que esta pessoa seja uma colaboradora para que ela replique também, para que ela seja uma multiplicadora dos valores da empresa. Exatamente. Olha só, você dá uma lidinha aqui nos comentários. O Paulo colocou: parabéns, Camila e Marcilene, excelente assunto. A Edilma Menezes, a live está sendo um show, parabéns, excelentes profissionais. Muito obrigada aí, pessoal, pelos comentários. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que a gente está conversando aqui, pode colocar aqui nos comentários que a gente lê. Né? E uma outra questão que eu estava pensando também sobre os benefícios dessa comunicação, e no momento que a gente traça isso, né, essa estratégia, iniciando pelo planejamento, ali como tu mesmo tinha comentado, é que também, de alguma maneira, aumenta a produtividade da organização, né? No momento que está todo mundo engajado, que está todo mundo se sentindo parte, que tem essa transparência entre a direção, a liderança e o colaborador, por que não eles não vão produzir melhor e mais, né, Marcilene? É a questão da confiança e do colaborador se sentir parte. Você imagina numa empresa em que ela mantém uma relação muito distante, muito fria, e que o colaborador não sabe o que está acontecendo, a empresa não sabe se a empresa está bem, se a empresa não está, ele mal vê o chefe, ele tem uma relação extremamente distante. E aí chega um momento em que a empresa tem realmente algumas dificuldades e ela precisa que eles trabalhem mais para que consiga superar essa necessidade. Conseguir esse engajamento, ele vai conseguir coercitivamente. Né? Mas existem casos de empresas que os funcionários dizem: não, nós fazemos isso. Por quê? Porque eles conhecem a dinâmica e eles sabem como fazer. Isso não quer dizer que as empresas devam se aproveitar da boa vontade, da colaboração, mas isso significa dizer que é possível, sim. E que isso é importante porque impacta, sim, na produtividade. Você me falou há um tempo aí sobre, uma das nossas conversas, sobre como que esse trabalho da certificação, né, em produtos. Então, às vezes, é uma etiqueta colocada na posição errada. E isso impacta no resultado lá. Mas não é uma, são duas. Por quê? Porque o funcionário não entende. Para ele é só colocar uma etiqueta. Mas quando ele entende que ele não está colocando uma etiqueta, ele está dentro de um processo que é um produto certificado e que isso significa para a empresa e que lá no fim das contas isso faz bem para ele porque ele é parte de uma empresa certificada, que é uma empresa de renome, de respeito e que ele participou daquilo. Então isso faz uma diferença. Então a pessoa pode pensar: eu sou contratado, você vai botar etiqueta. Não, você é a pessoa que é a ponta de um processo que começou lá no design, sabe, quando desenhou o produto e que passou pela pesquisa do mercado e tal, e que o último passo é você fixar essa etiqueta. Então, essa etiqueta, ela tem que ganhar uma importância, e essa pessoa tem que saber dessa importância. Ele tem que entender essa importância. Exatamente. Né? Isso é papel das lideranças fazerem isso, e é a comunicação interna que vai fazer isso, que vai fazer com que haja esse sentimento de pertencimento e de importância por parte do funcionário. E várias vezes, né, nós até comentávamos que existe bem isso como tu falaste, assim, no dia a dia de trabalho, a pessoa às vezes não entende por que precisa ser feito daquela forma, e muitas vezes ela muda a forma de fazer, porque ela acha que não tem que ser daquela forma. E fica por isso mesmo. Né? E daí quando vai ver numa auditoria, alguma coisa assim, aí leva uma não conformidade, ou dá um problema num produto,
porque o colaborador não entendeu. Etiqueta torta, muitas etiquetas tortas. Exato. Porque ele não tem noção, para ele é botar uma etiqueta, ele não tem ideia. Quer ver um exemplo, Camila? É bem simples assim, mas como eu gosto muito de café e eu odeio ir num lugar e a pessoa não me serviu um café decente, porque eu penso, poxa, eu entrei numa cafeteria, é uma cafeteria, né? E aí eu peço um café, eu quero um café bem servido. E aí eu gosto de café, olha só, eu gosto de café preto, sem açúcar, com aquela espuminha do leite por cima. Não é café com leite. É aquele leite, tem um nome. Às vezes eles falam café melange, café macchiato, em cada lugar tem um tipo de nome. E aí já aconteceu, eu entrar numa cafeteria, pedir um desse café macchiato, e a menina vai e bota o café e larga o leite em cima. E aí eu falei, não, mas não é assim. Ela fala, mas é tudo café com leite. Percebe? Tudo é café com leite. E aí, sim, na lógica, tudo é café com leite. Porque na hora que eu meto a colherzinha ali e misturo, aquela espuminha do leite mistura no café e quebra o amargo do café e quebra o preto do café. Mas não é tudo a mesma coisa, porque tem lá no cardápio café com leite, café macchiato, né, e café não sei o que, ou seja, cada café tem um nome porque cada café é feito, é um tipo de café. Só que aquela funcionária que estava lá, ninguém disse isso para ela era café com leite. E ok, ela às vezes nunca entrou numa cafeteria e tomou um café, para ela tomar café com leite em casa, ok, é a realidade dela, mas ali ela não conseguia entender a diferença. E aí ela entra para o cliente e diz, não, para tudo café com leite. Então, é uma coisa muito simples, né? Mas que na prática é bem fácil de fazer as pessoas entenderem. Ela não serve um café. Ela satisfaz um desejo daquela pessoa de tomar aquele café especial. Então, isso faz uma diferença. Uma vez eu ouvi uma frase de que quando a pessoa com quem a gente está conversando não entendeu aquilo que a gente está falando, a responsabilidade é nossa, né, enquanto emissor. Se eu estou emitindo um comunicado, uma informação, e tu não entendeu, a culpa não é tua, a responsabilidade não é tua por não ter entendido. Talvez eu, como emissora, não tenha sido tão clara. Concorda com essa frase, Marcilene? Mais ou menos. É claro que não acho que tenha uma culpa, porque eu vejo sempre a comunicação como um processo. Então, você emite uma mensagem a partir do seu lugar, a partir daquilo que é significativo para você. Lógico que quanto mais você entende aquele receptor da mensagem, mais eficaz vai ser essa mensagem. Mas a culpa, às vezes, não é sua. Por exemplo, esse exemplo do cafezinho, por exemplo. O fato de eu pedir um café macchiato e ela me trazer um café com leite e ela me dizer que é a mesma coisa, não houve um erro na emissão da minha mensagem ou no meu pedido, porque eu pedi o que estava no cardápio e o que eu entendo que seja um café macchiato. Mas o que acontece é que o universo do emissor, o universo de significados, onde o destinatário produz o significado sobre a mensagem, ele não contemplava essa diferença que eu percebia, que eu imagino que tem e que eu sei que tem. Então, assim, a mensagem, ela não se esgota nem no receptor e nem no emissor. Né? Esse processo, ele só é eficaz se houver a complementaridade. Então, se eu falo alguma coisa e você não entende, não é uma culpa minha como emissora e nem uma culpa sua como receptora. É o processo de comunicação que não foi bem estabelecido. E aí não é uma questão de culpa, é uma questão... Tá, a mensagem às vezes é totalmente inadequada. Juridiquês, por exemplo, né? Advogados, às vezes, esquecem que os clientes deles não entendem aquele monte de expressão, em latim, aquelas coisas. E eles falam daquela forma. Sim, aí sim nós temos um problema, sim, de comunicação, que é do emissor para o receptor. Mas neste caso, por exemplo, ou no caso de uma empresa e que o funcionário não entende exatamente, não é só a culpa do emissor, é culpa de todo o processo. Porque, às vezes, lá na ponta, a mensagem está dada. Olha, a etiqueta tem que ficar afixada na horizontal, 5 centímetros para cá. Eu estou chutando, hein, Camila, que eu não entendo nada de qualidade. Mas eu imagino que seja algo assim, que tenha, né? 5 centímetros de margem, tamanho tal, não é? Tem algumas coisas assim, né? Eu falei etiqueta porque eu acho que é a única coisa que me ocorreu aqui. Então, faz sentido. Faz sentido. Então, essa mensagem está dada lá em algum lugar, no manual,
numa resolução, num mapa de procedimentos, em algum lugar, e talvez ela esteja até fixada na parede, um fluxograma do processo de qualidade, né? Desde o início dele, as etapas todas, até chegar na embalagem e etiqueta lá para mandar para despachar para o cliente. Talvez isso esteja perfeito ali. O que acontece é que o processo, o meio, o contexto não favoreceu esse entendimento. Porque o funcionário, às vezes, até sabe. A mensagem chegou para ele certinha. Não tem como ele não saber. É 5 centímetros para baixo, 5 para o lado, horizontal, deu, fechou. Ele sabe disso. Mas ele não entende que isto é algo tão importante como o próprio produto. Ele não se sente uma pessoa importante nessa ponta. Então, não é, eu acho que não é tão determinista assim, eu diria. Né? É sim, às vezes é culpa do emissor, às vezes é o receptor que realmente não domina os códigos. Né? Uma pessoa surda, por exemplo, eu vou falar com ela, totalmente ineficaz se eu não souber a língua de sinais. Uhum. Eu vou ser totalmente ineficiente, por melhor que seja a minha comunicação. Ela não vai me entender, porque ela não domina o meu código, que é o código oral, porque ela é surda e ela não oraliza. Né? Às vezes ela... Então, enfim, é possível, mas o contrário também. Não pode ser visto de uma forma tão determinista. Por isso que eu falo que o diagnóstico, para você estabelecer um processo de comunicação, é importante, porque a gente vai observar tudo isso. Né? E aí já passou o tempo, né? Eu estava olhando aqui, já são... Está quase já fechando 8 horas e a gente você tem que fechar para gravar, conseguir salvar. Encerra e aí a gente perde tudo, né? Então, isso aí. Eu quero agradecer muito por esse tempo que tu se dispôs a estar comigo para trazer esse assunto. Eu vejo que os comentários, o pessoal gostou bastante desse assunto. A Maiana colocou aqui, parabéns, gurias, live excelente, assunto muito bem conduzido. Então, é interessante ver que a gente consegue trazer um assunto e abordar ele, mesmo ele não sendo anos, né? Mas realmente conscientização para as empresas. Né? Deixa aí a tua mensagem. Desculpa o barulho, mas você ouviu? Eu não liguei aqui, o negócio estava sozinho, aí chegou meu filho, o cachorro começou a latir, mas enfim. Quer deixar uma mensagem final, então, para a gente encerrar nossa live? Eu sei que eu fiquei bem feliz, assim, de ter sido convidada, e você sabe, Camila, você me conhece, sabe o quanto eu gosto de falar de comunicação, porque é uma área que, além de ser a minha área, né, é algo que eu sinto que hoje nós temos uma necessidade de falar de comunicação, justamente porque estamos reduzindo a comunicação a um tipo de comunicação, que é essa comunicação nas redes sociais, e a comunicação é muito mais do que isso, né? A comunicação é um processo que nos faz humanos. Eu só tenho isso a dizer. E até eu lembro vai acabar, né? Não vai dar tempo de eu contar a história, porque eu adoro contar história. Mas é isso, faremos outras lives e aí contaremos mais histórias. É isso aí. Obrigada, Camila, e obrigada a todos que participaram. Muito obrigada, pessoal, por estarem conosco aqui nesse período. E na próxima terça a gente vai ter outras lives aí até o final do mês ainda. Muito obrigada, Márcia, mais uma vez, tá bom? Tchau, tchau. Ok. Tchau, tchau. Tchau a todos.